Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha em casa. Hoje inicio a minha fala destacando um assunto que ficou pertinente na última sessão, que eu não tive tempo, e hoje abrangido pela indicação do professor Carlos, vereador Carlos, sobre as câmeras de segurança. De fato, as nossas escolas estão um pouco vulneráveis e nós precisamos melhorar a sua segurança. Aproveito o gancho dessa indicação e falo justamente da faixa elevada da escola do professor João Vale no Trintaréis, porque, como o vereador Edson já falou anteriormente, no Agouti instalaram placas de lombadas, mas não fizeram a lombada, aproximadamente há um ano já. Na escola do Trintaréis nós também temos esse problema. Fixaram placas que fariam uma faixa elevada de pedestre, mas até hoje não fizeram. Então, se não era para ser feito, então que não tivessem colocado as placas. Então, a gente fez uma indicação cobrando essa situação. Fiz uma segunda indicação, cobrando um pouco de apoio maior aos nossos agricultores. Qual o fundamento dessa indicação? Fui procurado por alguns agricultores que me colocaram que eles têm uma certa dificuldade na solicitação de maquinários. Por exemplo, duas situações solicitaram o uso da caçamba e não foi lhe dado a essa opção. Foi dito que era para serviço particular, que não podia, mas o nosso agricultor ele tem o Agronova, que é uma lei municipal, onde no Agronova estava bem regulamentado a hora-máquina. Tem hora-máquina de caçamba, de retroescavadeira, de todo o maquinário possível. Então, não é possível que seja negado a eles o uso de um maquinário como uma caçamba. Se nós temos um projeto de lei, uma lei sancionada que fala sobre isso, o Agronova. Então, falta uma aproximação da Secretaria de Agricultura aos nossos agricultores e falta um apoio maior. A gente sabe que é uma demanda complicada, que a nossa agricultura ela precisa de incentivos. Cada dia vem sido mais difícil a agricultura, então a gente precisa incentivar, e não é dessa forma que caminha. Então acredito que é muito importante que a Secretaria de Agricultura se aproxime do agricultor e tome conhecimento das leis existentes. Então, seguindo as minhas indicações, eu quero destacar que no último sábado eu promovi aqui nessa casa uma reunião para tratar sobre o REURB. O REURB é uma lei federal regulamentada por um decreto no final de 2018 que trata sobre a regularização fundiária da área urbana e rural. A área rural ela fica com algumas situações. É necessário que exista uma sociedade urbana informal, por exemplo, um núcleo de 10 residências, para que ela possa ser aplicada. Mas na área urbana, ela abrange praticamente todas as nossas situações. Fiz essa reunião, nós contamos com aproximadamente 20 pessoas que participaram, se interessaram muito por essa situação, que é muito importante. Mas nós tivemos um problema em Nova Trento, que em outros municípios, na verdade, foi uma alternativa de sucesso. Outros municípios regulamentaram essa lei, Nova Trento não. Os outros municípios regulamentando essa lei, eles tiveram a opção de fazer o REURB social. O que é o REURB social? A prefeitura faz uma licitação, ela cria dentro da sua legislação alguns critérios. Vou dar o exemplo de um só para não me alongar. Por exemplo, entraria no REURB social as famílias com renda máxima a R$3.000 mensais. Um exemplo, seria um critério. E essas famílias teriam a sua área, o seu terreno, o seu imóvel regularizados, já que se existissem anterior a dezembro de 2016, e nós teríamos inúmeros casos do nosso município regularizados. É simples, é benéfico ao executivo, porque ele passa a recolher receita, como possíveis vendas do ITBI, ele passa a recolher taxa de lixo, ele passa a recolher IPTU, mas eu não sei o porquê Nova Trento não fez. A gente está atrasado no tempo, a gente tem que ajudar a população, não atrapalhar. Então tem muitas pessoas que não têm condições de pagar. Hoje, falando de modo geral, através do REURB, gira em torno de R$3.500 o custo para você ter a sua escritura, a sua matrícula. Com o E-Social, as famílias que se enquadram nesse percentual, nesses critérios, sairia de graça, ou com uma redução de custo muito grande. Então, está na hora de Nova Trento acordar um pouco.
Por isso que eu fiz a indicação solicitando que o Executivo regulamente essa lei e utilize o reúrbio social. A gente tem que regularizar a nossa cidade. A gente não pode fingir de conta que não é um problema da Prefeitura. Porque é um problema da Prefeitura, sim. Então é isso que a gente tem que resolver e a indicação vai nesse sentido. Fiz uma segunda, a minha última indicação de hoje, pois lendo os sites de notícias, hoje me deparei com uma matéria interessante no Diário Catarinense, que trata sobre a questão do IPREVENT de Nova Trento, ou então da previdência de municípios que têm a sua própria gestão, que não dependem de outros. No caso, se a reforma da Previdência hoje atual fosse aprovada, 63 municípios de Santa Catarina teriam que passar a sua alíquota de 11% a 14% de recolhimento. Porque 63 municípios estão em déficit com o seu IPREVENT. Hoje, em Nova Trento, calcula-se hoje, atualmente, como se está, que o déficit do IPREVENT é em torno de 5 milhões, 4 milhões. Mas com a reforma da Previdência aprovada, o nosso déficit da nossa Previdência passaria para aproximadamente 20 milhões. Para uma cidade de 14 mil habitantes, com 600 funcionários aproximadamente, 500. Então é um número muito grande. Uma alternativa para que a gente resolvesse isso é diminuindo os nossos comissionados, transformando eles em servidores efetivos, ou os nossos ACTs, fazendo concurso público. É uma alternativa. Por quê? Os vereadores, por exemplo, o servidor comissionado, o servidor que não é efetivo, que é o contratado, o ACT, ele não contribui para o IPREVENT, ele contribui para o INSS. Então é uma conta óbvia. Quanto mais pessoas efetivas na prefeitura, claro que respeitando o número que a prefeitura precisa de funcionários, nós vamos ter mais receita no IPREVENT. Lá na frente esse bolo vai ficar maior. Nós não teremos um déficit, teremos um superávit talvez. Mas o que mais me assusta é que nós temos em Santa Catarina alguns municípios que têm superávit e que a gestão do seu IPREVENT, por exemplo, é da prefeitura. Me assusta que Nova Trento tem 5, 4 milhões negativos já, sendo uma cidade de 14 mil habitantes. Então algo de errado tem, como os outros 62 municípios. Por isso que eu solicitei à prefeitura que faça um estudo e que nos apresente e comprove de que o servidor público, na sua velhice, não ficará desassistido. Porque se hoje nós temos um déficit de 4, 5 milhões, se aprovar a reforma, ele vai para 20 milhões, como é que nós vamos garantir para o nosso servidor que quando ele tiver 65, 70 anos de se aposentar, vai cair na conta dele o pagamento da sua aposentadoria? Porque a gente vive numa incerteza. E nesse cenário, a incerteza é total. Principalmente se for aprovada e chegar a essa casa de 20 milhões de déficit. Isso são dados, números trazidos pelo Diário Catarinense. Não foi o vereador Tiago que buscou, não foi o vereador Tiago que inventou. O Diário Catarinense é uma fonte mais do que confiável. Então acredito que está na hora da gente abrir um pouco o olho e ver o que a gente está fazendo. A gestão do IPREVENT tem que ser muito bem calculada, muito bem pensada, para que lá na frente os nossos servidores não sejam afetados por algumas más administrações. Quero lembrar novamente da minha indicação sobre o Ribeirão Frederico, a iluminação pública, que é a mesma questão da localidade de Alto Alferes. As lâmpadas foram retiradas do bairro Vígulo para que instalasse as novas, e as velhas até agora a gente não sabe para onde foi. Já deu mais do que hora e tempo de que a prefeitura providenciasse a ampliação da iluminação pública do Frederico e da localidade de Alto Alferes, que são do Vígulo. Se as luminárias foram tiradas do Vígulo, nada mais justo do que se elas fossem utilizadas no próprio bairro. Para finalizar, já que o tempo está se esgotando, eu quero lembrar que a gente trouxe o dinheiro para fazer o centro de eventos. 3 etapas. O dinheiro está disponível na Caixa Econômica, desde o ano de 2017. A primeira etapa, depois a segunda, em 2018, 2017, 2018, e esse ano, do ano passado para esse ano, a terceira etapa. Essa obra iniciou em 2017. Somente em fevereiro de 2019 acabou a primeira etapa. As outras duas estão paradas pela má administração.
Porque se você tem o dinheiro na Caixa Econômica Federal disponível para isso, como é que você não conclui uma obra? E eu gostaria de deixar, para finalizar mesmo, uma colocação minha pessoal. Eu desacredito que a segunda etapa ficará pronta para a festa do vinho desse ano, que foi o prometido. Então, desejo a todos uma boa semana e meu muito obrigado.